Ei pessoal, aqui é o Jonas e hoje a gente vai conversar sobre um conceito taoísta muito importante do Wu Wei, que também pode ser entendido como não ação ou ação sem esforço. Então pessoal, para a gente entender esse conceito é importante lembrar que o Wu Wei não é um conceito que ele aparece só no taoísmo, tá? É um conceito que aparece em vários capítulos da filosofia chinesa, tá? E você vai encontrar uma referência dele ligada tanto a essa ideia de seguir o fluxo do Tao, né, que seria o caminho da natureza, o caminho do universo, e também teria uma ideia na política, tá? De que o governante ideal, ele não precisaria agir muito na sua administração. Tudo que ele precisaria fazer seria tomar algumas decisões, mas basicamente observar como são as atitudes dos seus ministros e se elas estão de acordo, né, com as regras da administração pública, tá? Então tem essa ideia que aparece em textos do Confúcio, tá? Onde ele diz que o governante ideal, ele deveria simplesmente sentar no seu trono e a partir disso todo o povo ia ser mais virtuoso e ia crescer, se multiplicar e a terra ia se tornar fértil. Então tem essa ideia da não ação, ela presente na política. Tanto é que mais para frente a escola dos legalistas vai absorver um pouco dessas ideias e vai colocar isso dentro do seu método administrativo, que frisaria que o imperador ele devia simplesmente estar ciente de como os seus ministros eles estão agindo, tá? E tomar muito cuidado, nem para dar muito louvor e nem dar muita repreensão para nenhum deles. A ideia aqui é você fazer uma administração pública que seja mais justa. Então é bem engraçado a gente ver que tem esse lado da não ação, né, dentro da filosofia política chinesa também. Agora, no taoísmo, esse termo ele fica bem mais complexo, porque ele seria um termo que seria uma forma de você orientar a sua ação no mundo também. Só que fica um pouco estranho, né? Porque como que você orienta a sua ação no mundo, só que não agindo, né? Sem você fazer nada. A ideia é que essa ideia de não ação, ela talvez seja uma tradução um pouco ruim. Talvez a melhor forma da gente dizer é que o Wu Wei, ele é uma ação sem esforço. Uma ação que você consegue fazer ela da forma mais eficiente possível, só que sem usar muita energia vital da sua parte, tá? E para conseguir fazer a ação sem esforço, a gente precisa lembrar do que consiste o taoísmo. Então essa palavra Tao, ela significa caminho, ela significa método. Então é como se fosse a estrada que os seres eles vão trilhar. E no caso, cada ser vivo tem o seu Tao. E aí pode falar o Tao com T minúsculo, tá? Porque seria um caminho menor em relação ao caminho do universo como um todo, tá? Então os seres humanos têm um Tao, as vacas têm um Tao, os gatos e os cachorros têm outro Tao completamente diferente. Cada ser vivo tem o seu papel. Nesse sentido, não só o ser vivo, mas a natureza como um todo tem o seu Tao também, tá? Então, você vai ver que se você segue o seu Tao, você está indo no fluxo da natureza. Se você está indo no fluxo da natureza, o que isso significa? Significa que você vai estar simplesmente indo com a correnteza, ou seja, você está indo com as correntes de água e aí você não precisa se esforçar. Pensa nessa analogia do rio, porque ela é muito fácil para a gente entender essa ação sem esforço. Se você está descendo um rio, ou seja, você está seguindo a corrente, é muito fácil. Você coloca lá o seu barquinho e deixa ele flutuar. Agora, se você quer subir o rio, você está indo contra a correnteza, você vai precisar remar muito mais forte, você vai precisar de um motor potente, ou seja, você vai ter que gastar muita energia para ir contra a correnteza, que aqui no caso, na nossa analogia, seria a natureza. Os taoístas eles vão entender que o ser humano ele é a única criatura que ela vai contra os desígnios da natureza. Então toda a nossa infelicidade, toda a nossa angústia na vida viria justamente de todo esse esforço que a gente tem de nadar contra a corrente, de ir contra a correnteza. Então, você vai ter um problema que é justamente que a gente está indo contra o nosso próprio Tao. E na visão taoísta, isso vai ser exemplificado pelas nossas regras sociais, que muitas vezes elas são criadas arbitrariamente e aí você tem que desprender muita energia para conseguir seguir essas regras certinhas, tá?
na história da humanidade você vai ver vários hábitos que eles têm uma origem puramente cultural e que quando a gente vai tentar alinhar esses hábitos para todas as pessoas, isso se torna um grande desgaste, tá? Então, pare e pensa quando você tem regras de vestimentas, por exemplo. Em alguns locais e períodos da humanidade você tinha vestimentas X ou Y que você poderia ou não deveria usar. E nesse esforço de fazer com que as pessoas seguissem essas regras, você vai ter um grande desprendimento de energia. Seja porque você vai precisar de um sistema policial que vai pegar essas pessoas que estão desobedecendo essas regras, seja criando um sistema judiciário que vai julgar e punir essas pessoas que estão desrespeitando essas regras, e no final das contas você vai criar uma grande convulsão social por algo que nem é tão importante assim. Então pense em sociedades que vão regrar a forma como você usa o seu cabelo, ou então vão regrar as roupas que você pode ou não usar. E aí chega num ponto que você fica assim, tá, mas no final das contas isso é o caminho do tal? Ou seja, isso é algo natural? Porque se cada um pode se vestir da forma como for, então quando tá frio você põe roupas mais quentes, quando tá quente você põe roupas mais frias, e a gente não fica muito preocupado com essa ideia da vestimenta, então a gente pode viver um pouco melhor, porque a gente pode só seguir o fluxo. Quando tá quente, eu coloco minha roupa de calor. Quando tá frio, eu coloco uma roupa mais quente, mais própria para esse clima. Então, você tem, num pequeno exemplo, uma orientação de como agir. A não ação, ela dá essa impressão de que você tem que ficar parado. Por isso que eu não gosto muito desse termo. Eu acho que ação sem esforço, ela é muito mais coerente. E ela cabe muito também quando a gente vai pensar na arte marcial, como por exemplo o Kung Fu. Qual que é a ideia de treinar uma arte marcial inicialmente? Você quer derrotar o seu adversário sem usar muita energia. Então tem toda essa ideia, né, que você vê muitos em filmes de use a energia do seu adversário contra ele e tal. E isso é verdade, tem muitas técnicas que elas são baseadas nisso, né, de você redirecionar a energia que o seu adversário ele está aplicando em você para outro local e fazer com que isso te dê uma vantagem no combate, tá? Mas isso também é usado para você conseguir entender como usar melhor a energia que você tem à sua disposição, seja as próprias regras físicas, quando você cria uma alavanca com a sua perna, ou então pega de um jeito específico que você consegue dar mais potência para o seu golpe, ou quando você aprende a dar o soco com mais potência, mexendo o seu quadril e coordenando todo o corpo para fazer o seu golpe ficar mais potente. Tudo isso aí carrega esse conceito de voei, de ação sem esforço. Então a ideia é que através de uma compreensão de como funciona o tal, você consegue descobrir quais são os caminhos que são mais rápidos, mais eficientes para atingir o seu objetivo. Agora, a gente não pode confundir toda essa ideia de buscar eficiência com simplesmente uma busca vã aí para você fazer mais em menos tempo, tá? Porque você sempre tem que ter referência se você está seguindo o seu tal. Então, se a gente pensa no ser humano, é bem complicado, especialmente porque dentro dos textos taoístas você vai encontrar uma área que ela é meio nebulosa, assim, não dá para você saber exatamente como aplicar isso na nossa vida. Porque, por um lado, os taoístas eles vão dizer que nós temos que seguir o tal da humanidade, né? Então, nós somos seres humanos, então a gente tem um tal específico. Mas muitas vezes a cultura ela é vista como algo antinatural, como algo contra a natureza. Mas se você for parar para pensar bem, a cultura ela faz parte do tal do ser humano. Então é uma discussão muito complexa mesmo, porque é aquela coisa, você não vai dizer que vilarejos e viver em grupo é contra o nosso tal, mas ao mesmo tempo, lembra aquela ideia de convenção social que eu falei agora há pouco? Então quando você vive em sociedade, você vai criando essas convenções, e muitas vezes essas convenções elas são criadas a partir da cabeça de uma pessoa ou de um grupo pequeno, e elas não são pensadas diante desse grande tal da natureza e da humanidade. Então a gente tem que ver com muito cuidado essa ideia, porque se você vai tentar aplicar essa ideia da ação sem esforço dentro da sua vida, você tem que levar em consideração qual que é esse tal. E essa busca pelo tal, ela é fundamental dentro da filosofia taoísta. E você consegue isso a partir da contemplação da natureza
e agindo de acordo com a sua situação. Então, como você pode interpretar isso? Então, vou dar um exemplo com essa questão da saúde. Como é que a gente se mantém saudável, se mantém alegre, se mantém feliz? Aí a gente tem que ver o nosso tal. Então, qual que é o tal do ser humano, que também é um animal? No nosso dia a dia, natural, né? Se você for pensar no ser humano bem primitivo, lá nas cavernas, no meio da selva, sem grandes recursos, o que acontece? A gente estava o tempo todo em movimento. Então o nosso corpo, ele responde muito bem a essa ideia de ter que se movimentar. É como se quando você se movimenta, o seu corpo ele entende que você está fazendo o papel dele, tá? Então, o que acontece? Quando a gente começa a assumir um estilo de vida que é muito sedentário, que é baseado basicamente em ficar sentado o tempo todo, você começa a ir contra a sua natureza e o ficar sentado, que apesar de ser algo que não demanda energia, ele começa a criar vários desgastes na sua vida. Então, se você está sedentário, você está indo contra o seu tal. Por isso que todo profissional de saúde que sabe do que está falando, ele vai te dizer que você deve, por exemplo, fazer exercícios físicos. Seja uma caminhada, seja um exercício mais intenso, ele vai te orientar para fazer exercício. Por quê? Porque isso é o tal do nosso corpo, é o caminho do nosso corpo. Então a não ação, ela não consiste simplesmente em ficar parado, ela consiste em se mover ou ficar parado, dependendo do seu tal. Então, o que acontece? No longo prazo, uma pessoa sedentária, ela vai ter vários problemas de saúde. E aí, você vai ter que fazer uma ação com muito esforço para você recuperar a saúde que você já tinha. Então, é como se essa ideia do Wu-Wei, ela estivesse nos dizendo que o que nós temos que fazer é justamente seguir o fluxo, porque seguindo o fluxo do nosso tal, ou seja, o nosso tal humano, dentro desse tal maior da natureza, nós vamos conseguir viver uma vida sem tanto desgaste, tá? Essa ideia não é simplesmente aplicada na sua vida, então toma um pouco de cuidado com essa ideia do Wu-Wei, tá? Lembra que não é ficar parado, mas é agir de acordo com o fluxo. Tem hora que o fluxo vai te pedir realmente para você não agir, para você ficar parado, que é, por exemplo, numa situação onde você não deve agir, uma situação de violência. Se você está sentindo propensão a agir violentamente, ou então se você está de frente de uma pessoa que quer agir violentamente, o que você deve fazer? Você deve se retirar daquele momento. Tá? Agora, se você está vendo, por exemplo, uma injustiça ou está vendo algo que deve ser consertado, então naturalmente você deve ir de encontro aí com aquela ação. Tá? Tudo isso, pessoal, está num contexto de como ser feliz, né? Como fazer com que a nossa vida seja menos angustiante e, em outra medida, está num contexto político também de como nós devemos nos comportar uns com os outros para nossa sociedade como um todo estar de acordo com esse grande tal que é o objetivo do taoísmo, tá? Você seguir o caminho com C maiúsculo mesmo, né? Do tal, do grande caminho que a gente tem que seguir para realmente se unir com a nossa essência, com a nossa natureza, tá bom? Então, pessoal, olha, o nosso vídeo fica por aqui, tá? É para você entender um pouco mais essa ideia do Wu-Wei. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aí nos comentários, tá? E também, se quiser se aprofundar mais um pouco sobre essa questão do Wu-Wei no taoísmo e também na filosofia política chinesa, é só falar então que mais pra frente a gente pode fazer mais conteúdos sobre esse tema, tá bom? Então não se esquece, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal para você poder ter acesso a novos conteúdos sobre o Kung Fu e a filosofia chinesa. Então a gente se vê no próximo, até mais!